Antes que, quando eu era estudante, esses eventos nem existiam. Então, por um lado, vocês têm sorte de poder ter contato com tanta gente diferente, que talvez tenha ideias parecidas. Bom, para quem não me conhece, eu sou arquiteto urbanista formado pela URGS, eu sou de Porto Alegre, cheguei hoje de manhã, e sou editor do site Caos Planejado, eu tenho um podcast também, o site está caosplanejado.com. E a minha ideia é trazer um pouco do contexto de urbanismo, desenvolvimento de cidades, que é um tema que eu acho assim, subvalorizado, né, no meio acadêmico e em eventos como esse de vocês aqui. Então, vamos lá. Cidades brasileiras têm uma série de problemas. Problemas de moradia, de saneamento, de infraestrutura, de transporte, né? Pessoas ficando no trânsito às vezes 2, 3 horas para chegar no trabalho ou para voltar para casa. Um espalhamento no território gigantesco, né? Um impacto no ambiente natural. Dificuldade de acesso à moradia, né? Então, moradia é muito caro ainda nos centros urbanos, tem áreas irregulares. E esses cenários distópicos, né? Como a própria Marginal aqui em São Paulo, um mar de carros, né, que parece, de certa forma, se repetir no Brasil, né, apesar das cidades terem uma certa independência para planejar e fazer suas legislações municipais de urbanismo. E o que se ouve na boca do povo, né, é isso. Bom, é evidente que todas as coisas, mercado imobiliário, urbanização, transporte, moradia, é porque as cidades não tiveram planejamento. Todo mundo já ouviu isso de alguém. Talvez alguns de vocês aqui tenham essa visão sobre a cidade, né? E um pouco do trabalho de Caos Planejado é mostrar que, na verdade, não. As cidades tiveram muito planejamento há muitas décadas que direcionaram, né, a forma, que as cidades como as cidades brasileiras são hoje. E dá para ver que as cidades brasileiras são diferentes, né, de cidades europeias, cidades americanas, asiáticas, e o planejamento direcionou, né, essa forma final que a gente vê hoje. Então, eu vou começar desde o início, né, o que são cidades e por que elas existem. Tá? Então, esse é um mapa da cidade de Paris, na época com outro nome, né, lá pelo ano 500. Para quem conhece um pouco de Paris, né, essa área central dessa ilha, onde hoje tem a Catedral de Notre Dame, então era um pequeno vilarejo, né, e essas cidades eram pequenos centros de troca. A maioria da humanidade era espalhada em territórios rurais e cidades eram uma exceção. Tá? Com exceção das grandes cidades da antiguidade, né? Roma, a cidade de Tóquio, que era Edo antigamente, então são exceções de grandes cidades, né, na história. E isso num determinado ponto começou a mudar. Então, aqui a cidade de Paris já maior, né, na era medieval, aqui circundada pela muralha. E com essa limitação geográfica da muralha, né, para se proteger de ataques externos, o espaço dentro dessa muralha era muito bem utilizado, né, tinha uma eficiência de uso do solo muito grande, até porque o território da cidade era limitado, e o espaço público, né, as ruas, eram basicamente a resultante entre os terrenos privados, né? Então, as ruas estreitas, os terrenos utilizados na máxima altura, né, da época, porque não existia elevador, não existia concreto armado, né, as pessoas tinham que subir de escada, e é interessante nessa época que os andares mais baixos eram os mais valorizados, porque justamente não precisavam subir até lá em cima. E aqui se fala que era uma escala humana de cidade, né, porque não existia carro, as distâncias eram pequenas, lugar agradável de caminhar, e até hoje esses lugares, principalmente na Europa, né, são lugares muito atraentes de fazer turismo, de caminhar, de passear, né, e que é uma coisa que às vezes falta nas nossas cidades hoje. De uma hora para outra isso mudou, né, com a Revolução Industrial. Então aqui tem uma tabela que mostra a população rural urbana do Reino Unido, né, então em 1801 tinha 3 milhões de pessoas morando em cidades, e 100 anos depois esse número multiplicou por 10. Aqui também a proporção entre pessoas em áreas urbanas e rurais, né? Então áreas urbanas de 35% para quase 80% 100 anos depois. E foi nesse momento, né, foi com a Revolução Industrial,
que o fenômeno urbano começa a acontecer no mundo inteiro, em maior escala. Então a gente sabe que a mecanização, né, a automatização gerou um aumento de PIB per capita significativo, né, nos países onde ela foi acontecendo. E as cidades começaram a se formar, e aqui, né, o urbanista francês, Alain Berthaud, que eu recomendo fortemente para quem se interessa por esse assunto, descreve cidades como mercados de trabalho, né? Então, cidades têm ganhos de escala, são lugares onde as pessoas estão próximas umas das outras, onde pessoas vão em busca de trabalho, onde empreendedores vão em busca de mão de obra, né, e de mercado consumidor para seus produtos e seus serviços. As cidades têm ganho de escala de várias formas, né? Então, um estudo foi feito pelo Luiz Bettencourt, do Instituto Santa Fé, analisando milhares de cidades do mundo para tentar achar um padrão de eficiência, ou um padrão de comportamento entre cidades. E as cidades basicamente têm ganhos de escala, de forma geral, na ordem de 15% a cada vez que uma população dobra. O que isso significa, né? Então, à medida que uma população vai crescendo, a necessidade de infraestrutura cresce com menor necessidade. Então, aqui, nesse eixo aqui, tem o total de milhas rodoviárias, né, espaço viário. Ou seja, a gente precisa de menos espaço viário per capita em grandes cidades. E aqui do lado, PIB, né, o PIB também cresce né, à medida que o tamanho das cidades vai crescendo, assim como outros fatores sociais, né, como o número de patentes per capita. Mesmo assim, né, a Revolução Industrial ocorrendo de forma acelerada, com indústrias na época poluentes, né, trouxe muitas pessoas muito rápido para as cidades, né, em busca de oportunidades, em busca de uma vida melhor do que era no campo, que era uma vida desgraçada na época, né, para dar uma palavra bem realista. E as cidades tinham uma série de mazelas que começou a despertar, né, uma vontade de planejar aquele fenômeno que estava acontecendo, que era a cidade. E na época, a principal teoria por trás das doenças que se proliferavam na cidade era a teoria da miasma. A teoria da miasma é o seguinte: se tem muitas pessoas no mesmo lugar, como essa sala, esse lugar é insalubre. A gente está, digamos, o ar que ficaria aqui dentro se torna ruim, gera uma miasma, né? E esse ar ruim que leva à proliferação de doenças. Ou então a decomposição de materiais pode levar a uma criação dessa miasma e levar à proliferação de doenças, né? Que se substituiu pela teoria microbacteriana. Então, na época não se existia, não se entendia, né, isso na medicina. Então aqui, né, o Barão de Torres Homem foi um médico sanitarista, né, que estudou a febre amarela no Brasil e no Rio de Janeiro. E isso no Brasil também era, né, isso no mundo inteiro, assim, era meio que falado, né? A febre amarela é uma moléstia produzida pelo miasma, né? Não tem mosquito, não tem essa história. Então, os primeiros movimentos de urbanismo, de planejamento urbano do mundo moderno foram voltados ao sanitarismo, voltados à medicina, né? Médicos se envolviam muito no planejamento urbano por causa disso. Então aqui, né, os primeiros documentos, né, Public Health Act no Reino Unido, e o próprio plano de reformulação de país, de Haldane, tinha um pouco disso, né, no seu DNA, a abertura de grandes vias para arejar a cidade, né? O Rio de Janeiro, né, e aí começando a trazer alguns paralelos para o Brasil, o Passos foi um prefeito do Rio de Janeiro no início do século passado, considerado o Haussmann brasileiro, né? Então aqui, se vocês verem esse mapa, com esses retângulos aqui embaixo, é uma planta, né, da cidade, com os lotes dos cortiços que existiam na área central do Rio de Janeiro na época. E essa mancha cinza é uma via sendo planejada, demolindo todos os cortiços, né, para gerar esse embelezamento da cidade do Rio de Janeiro nos padrões europeus e nos padrões de Haussmann, né, destruindo a moradia de todas essas pessoas. E as primeiras teorias assim mais utópicas, digamos, de urbanismo, né, surgiam como a Cidade Jardim, como alguns já devem ter ouvido pelo menos o nome, né? Tem um lugar aqui em São Paulo, Cidade Jardim também. E aqui o conceito é o seguinte, né? A gente não quer mais a cidade densa, cheia de gente, né? A gente quer quebrar essa cidade, porque a cidade era uma coisa ruim.
Então a gente quer quebrar essa cidade em várias pequenas cidades ligadas a uma área central. Aqui está até escrito, né, grupo de cidades sem favelas, sem fumaça. Tá? E é interessante que isso até antes do carro, né, antes da disseminação do carro. E isso hoje, né, em economia, a gente vê que é utópico, né, no sentido de que se está quebrando aquele ganho de escala que uma cidade tem em várias pequenas cidades. Né? Então, começa a perder, digamos, a própria natureza ou razão de ser da cidade. Tá? Então, se pregava nessa restrição das densidades e a negação da cidade. A cidade era um problema a ser resolvido. Os textos antigos de urbanismo dizem tudo isso. Eles vão todos nessa linha. Né? Não, gente no mesmo lugar é uma coisa ruim. E, trazendo para o Brasil, né, vários bairros jardim foram idealizados em várias cidades brasileiras em épocas diferentes. Então, o setor sul em Goiânia, então essa área da direita, para ver residências unifamiliares, né, de vasta densidade. Hoje, numa região central da cidade, né, que deve ter vários prédios, já feito na década de 30. Porto Alegre, né, esse grande terreno de habitação popular, com essas ruas meio sinuosas, né, toda ela praticamente de uso residencial do IAPI, e né, o famoso Jardim América, aqui em São Paulo, que foi projetado inclusive por dois ingleses, né, que trabalhavam para a companhia City na época, que foi uma companhia inglesa que foi responsável por grandes obras de desenvolvimento urbano aqui em São Paulo, que fazia um dos primeiros projetos desse cidade de jardim do mundo, aqui em São Paulo. E hoje, né, como vocês bem sabem, na época esse bairro Jardim era distante do centro, né, e hoje é uma região extremamente central da cidade, extremamente valorizada, e só por essa imagem, né, dá para ver que certamente essa região teria mais demanda, né, ou teria uma demanda de transformação desse espaço, caso as regras desse plano, desse bairro Jardim, não fossem incorporadas à legislação municipal. Curioso, né, porque aqui tem uma divisória do Jardim e se discutiu a mudança de zoneamento, né, do Jardim no plano diretor aqui em São Paulo em 2015, 2016. Os moradores foram muito contra essas mudanças, porque eu brinco assim, pergunta só uma preferência assim relatada das pessoas: gostaria de morar em apartamento ou casa? Bom, casa, tem espaço, tem piscina, cachorro, árvore, né, uma coisa agradável, ensolarada. Aí tu pergunta de novo: bom, mas não quer morar perto do emprego, perto do transporte coletivo, poder sair de bicicleta, a pé, perto de serviços? Eu quero também, quero tudo. Né? Então, esses moradores aqui têm isso, né, que não precisa estar na periferia, né, num lugar distante da cidade para ter uma região de baixa densidade, mas aqui tem essas duas coisas. Não, surpreendentemente, é uma região mais de elite, né, de São Paulo. E aí tinha vários argumentos, né? Não, é o pulmão de São Paulo, é o jardim de São Paulo, qualquer coisa do tipo. Os prédios da divisa dos jardins também se uniram, né, com esses moradores. Somos contra a mudança de zoneamento, porque eles têm uma vista a zelar aqui, né? Então eles têm interesse próprio de preservar a permanência dos jardins daquela forma, apesar de morarem num prédio muito grande. Eu até organizei um movimento uma vez de ocupar uma das praças de jardins, porque, bom, se é um jardim público, e se é uma área verde que a cidade inteira deve ser utilizada, né, vamos então ocupar esse lugar, trazendo algumas centenas de pessoas. Não deu muito certo. Eu cheguei lá, tinha a polícia me esperando para retirar as coisas, foi interessante. E esse fenômeno, né, em escala na cidade, incentiva o que a gente chama de espraiamento ou espalhamento urbano. Então aqui é uma mancha urbana de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte. Tá? Essa regiãozinha escura aqui é a área mais densa do centro de Belo Horizonte. Tá? E aqui é toda a urbanização, né, que, digamos, participa da área econômica, né, da região metropolitana. E, na verdade, é o seguinte, né, toda unidade que deixa de ser construída nessa região mais central, ela não vai deixar de existir. Essas pessoas não somem. Né? Quando assim a gente barra um projeto perto da nossa casa, aquela pessoa que moraria ali não vai deixar de existir. Ela vai procurar outro lugar para morar e vai ser um pouquinho mais distante do centro.
E aí essa daqui que está aqui vai um pouquinho mais distante e assim vai, né, incentivando esse espalhamento no território natural, que, né, visualmente é possível ver, né, claramente, que é um impacto ambiental muito maior do que se construir, né, ou se adensar uma região que as pessoas querem estar numa região central da cidade. E essa urbanização de espécie também gera um alto custo da infraestrutura. Se ouve muito assim, bom, a gente não pode construir mais aqui nessa região central porque já tem muita gente. Bom, vai ser muito mais caro tentar levar serviços urbanos de transporte, né, e empregos em Betim, ou em Ribeirão das Neves, ou em Santa Luzia, do que numa região mais central de Belo Horizonte, que tem ganhos de escala, que já tem muita coisa instalada, né? Então, mesmo, né, o argumento do adensamento, ele não se comprova, até porque existem bairros informais, favelas, né, nas periferias das cidades, que são muito mais densas do que nas regiões centrais, dada a coabitação, né, dada a construção informal, onde muitas pessoas moram em unidades menores. Além da cidade de Jardim, surgiu esse, né, um pouco depois, né, depois de uma disseminação maior do concreto armado, das tecnologias de construção, da cidade moderna. Né? Teve um arquiteto urbanista suíço chamado Le Corbusier, alguns já devem ter ouvido falar, que foi um dos maiores expoentes do urbanismo, né, talvez da história da humanidade. E lembrem-se do mapa de Paris, que tinha aquela pequena ilha, né, e aquela cidade medieval. Uma proposta utópica dele era destruir uma grande parte de Paris para construir esses blocos gigantescos, né? Então, isso, assim, se entende que era uma coisa que não seria realizada, mas era, digamos, um sonho, né? Era um sonho para ser realizado. Por quê, né? Porque aí a gente continua indo nessa coisa assim, da ventilação, dos espaços verdes, mas usando eficiência, usando engenharia, usando tecnologia, né? O Le Corbusier era um tecnocrata, de certa forma, né? Não, a gente já tem conhecimento, a cidade é como uma máquina, a gente consegue desenhar tudo, onde tudo vai ficar, construir os prédios, porque todo mundo tem a mesma preferência, né? Era uma visão assim, todo mundo tem a mesma preferência por tipo de unidade, por localização e tudo mais, então a gente só constrói tudo igual e distribui as pessoas no território, tá? Brasília é uma das manifestações mais fiéis, né, dessa visão modernista do mundo. Tá? Se vê as superquadras, né, com os blocos residenciais, bastante, né, inspiradas pelo Le Corbusier. E aqui eu trouxe, né, o Brasília foi um concurso de urbanismo e arquitetura, né, esse foi o terceiro lugar do concurso de Brasília, blocos gigantescos, vias gigantescas, né, grandes espaços verdes entre os blocos, mas para exemplificar o quanto esse tipo de ideia estava disseminado, não só mundialmente, como aqui no Brasil. E, principalmente após a construção de Brasília, as cidades começaram a mudar seus planos diretores e fazer grandes projetos, um pouco nos moldes do modernismo, né? Talvez Brasília tenha sido uma inspiração para fazer essa virada. Então, Porto Alegre, temos um aterro para Ilha de Belas, que seria a nossa mini Brasília, onde tem um centro administrativo, a Procergs, né, vários edifícios públicos, várias áreas verdes, a escala monumental de cidade, que se chama, né? Muito difícil de andar a pé aqui, né, tudo é muito distante, tem esses estacionamentos gigantescos. Florianópolis também é o aterro Colombo Salles, isso aqui hoje não foi feito dessa forma, tem um centro de eventos que não sei se é muito bem utilizado. E qual que é a repercussão disso na nossa legislação hoje? Então, isso assim, é praticamente todas as grandes capitais brasileiras. Tá? Para se verticalizar, né, para se construir um prédio num determinado terreno, precisa recuar ou afastar esse edifício das divisas. Não pode fazer um edifício da forma que quiser. Por isso que a gente olha pela rua e a gente vê assim, eles chamam de São Paulo é um paliteiro. Né? O que não é a regra em outras cidades, né? Nova York, Buenos Aires, cidades europeias, cidades asiáticas, né? Isso é um padrão brasileiro de construção. E essa questão dos recuos, dos afastamentos, gera também, né, uma ineficiência na ocupação do solo.
Então aqui é só uma comparação geométrica, né? Porque a gente pode ter uma construção de um pavimento e de 5 pavimentos com exatamente a mesma área construída, dependendo da forma que ela está posicionada, né, no terreno. Então a gente vê, assim, às vezes grandes edifícios, né? Tem aqui nos corredores agora de transporte de São Paulo, tem edifícios de 20, 30 andares subindo, tá? Vocês já devem ter visto algumas obras por aí. Para vocês terem uma ideia, o índice de aproveitamento máximo de um terreno nesses corredores é de 4. Ou seja, só pode construir até 4 vezes a área de um terreno em São Paulo nesses corredores. O que resulta em prédios, às vezes, de 20 e poucos andares. Por quê? Porque eles são afastados das divisas, né? Porque tem áreas de circulação que não contam e tudo mais, mas principalmente porque o terreno não está sendo bem utilizado. Novamente, né, um padrão que se repete Brasil afora. Porto Alegre, São Paulo, Natal. Né? E, além disso, né, esses recuos, eles também foram analisados por 3 urbanistas gaúchos, né, o Vinícius Neto, Júlio Celso Vargas e Renato Saboia, que quando se afasta as construções umas das outras e se afasta as construções do pedestre, das calçadas, né, se vê um movimento de pedestres muito menor. Então aqui, né, com recuos laterais, quando os recuos são muito baixos, se vê muito mais pedestres, né? Assim como os recuos frontais, quando eles são menores de 1 metro, se vê muito mais pedestres do que quando ele está distante da calçada, né? E isso é evidente, né? Porque a gente pensa, bom, como é que é um shopping center? Como é que é uma cidade caminhável europeia? Como é que é o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro? Né? As fachadas são no alinhamento, uma depois da outra, né? Aquele comércio contínuo, que dá esse prazer, né, do passeio e a proximidade de quem está na rua. E aí está, né, foi a forma que se disseminou, né, a construção civil no Brasil nas últimas décadas. Depois tem o rodoviarismo, né? Então aqui um projeto conceito do mesmo Le Corbusier, suíço, né? Para quem não conseguiu reconhecer, aqui está o Rio de Janeiro, aqui está a Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Isso é um edifício, esse branco aqui seria um grande edifício residencial, com vários usos. E por cima desse edifício teria uma grande freeway. É uma utopia, né, para a cidade do Rio de Janeiro. É a autoestrada habitável. O que também ilustra os gênios da nossa época. O que também ilustra o pensamento de, não, agora o carro, como ele é uma tecnologia nova que está mudando as cidades, a gente tem que planejar para isso. Então, também usar a tecnologia, também adotar o carro. Então, aqui tem uma imagem de Nova York, aqui está a avenida no ano de 1900, carruagens, cavalos, muita gente na rua, né? Aquela loucura. E, assim, uma questão de 20 anos depois, o carro entra, né, com muita força, com os Fords T aqui, né, começando a ocupar muito o espaço viário. Brasília, de novo, né, uma cidade feita para carros, muito difícil de caminhar, atravessar a cidade a pé, ou passear a pé em Brasília, fora de alguns locais de superquadros, né. Muito difícil viabilizar transporte coletivo de massa em Brasília, justamente, né, porque as coisas são distantes, tem pouca gente no mesmo lugar, o conceito de transporte de massa, né, que é muita gente gerando ganhos de escala, se perde. E se começou as grandes construções rodoviárias no Brasil. Então, a Avenida Perimetral, se não me engano, foi recentemente demolida, né, no centro do Rio de Janeiro, tentando reverter esse aspecto, né? Porto Alegre, que chegou a ser, alguns dizem, né, a capital dos bondes, também tirou todos os bondes da cidade, começou a construir grandes viadutos. Aqui está a avenida onde hoje passa o Minhocão, anterior ao Minhocão. O Minhocão hoje, quem não sabe, é um dos maiores, né, viadutos da América Latina, que hoje já se transformou em parque, as pessoas estão tentando discutir o que fazer com aquilo, virou um problema a ser resolvido, né? E aqui tem um viaduto em Porto Alegre. Então, o conceito por trás do viaduto é o seguinte, né? A gente tem muito carro, então vamos focar na oferta viária, cada vez mais, né? Construir mais espaço para mais carros, mais espaço para mais carros. E ele está agindo sobre a consequência, né? Bom, a gente tem trânsito, então vamos tentar dar mais espaço para mais carros.
E isso o que a gente chama em transporte é uma indução da demanda, né? Ou demanda induzida. O que isso significa? Bom, tem uma rua congestionada, a gente vai lá, a gente alarga aquela via, se gera mais fluxo de trânsito, né? Se desincentiva os outros meios de transporte naquela redondeza. O que os carros vão fazer? Vão ir para aquela via, vai ficar congestionada de novo, né? E muita gente assim, em cada cidade, né, já deve ter visto o efeito assim, de alargarem uma avenida, construírem um viaduto e poucos anos depois já ficar congestionado de novo. As pessoas dizem, não, mas não foi grande o suficiente. Esse é o pensamento, né, normal, né? Porque tu olha aquele efeito, não, tipo, isso é maior ainda. Mas na verdade não, é porque a cidade está sendo cada vez mais direcionada para usar aquele espaço que é ofertado gratuitamente, né? Um espaço que não é cobrado por uso. E evidentemente, né, quem já passou perto de um viaduto vê que ele é uma barreira para o pedestre, que também é uma barreira para todos os outros meios de transporte, que não o carro, porque todos esses outros meios de transporte partem do pedestre. Então, quem anda de ônibus, sai de casa a pé, bicicleta é quase um pedestre, vamos lá. Né? Então, isso é um problema, né? E acaba também direcionando mais o uso do carro. A garagem é o espaço onde a gente coloca o carro, também, né? É um incentivo para o carro. Então, aqui eu trouxe um exemplo do Plano Diretor de Recife, né? E isso também é disseminado pelo Brasil inteiro, que são as vagas mínimas de estacionamento ou de garagem em novas construções. Qualquer nova construção é obrigada a ter vaga de garagem. Porto Alegre, inclusive, assinou um decreto ontem, eliminando essa necessidade. Eu acho que junto com São Paulo foi uma das primeiras capitais. Então, em Recife, que é um dos casos mais extremos que eu já vi, por exemplo, um apartamento de 150 metros quadrados é obrigado a ter 3 vagas de garagem em cada nova obra. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? A pessoa já dá a entrada no carro, porque está comprando unidade, né? Mesmo se está andando de ônibus ou de bicicleta, está pagando pela vaga. Isso nos terrenos privados. Né? Então, aqui nas áreas públicas, isso é uma rua muito famosa de Porto Alegre, né? Gonçalo de Carvalho. Gaúchos orgulhosamente chamam de a rua mais bonita do mundo. Não é de Porto Alegre, mas é do mundo, né? Nenhuma dessas vagas são cobradas, elas são vagas grátis. Tá? Então, o que isso significa para quem anda de carro? Né? Tem mais ou menos 130 carros estacionados na rua diariamente. Se a gente for ver um preço de uma garagem, um estacionamento nas redondezas, né, seria mais ou menos R$20 por carro. Se a gente multiplica isso por um número de dias úteis aí, estimado, né, por ano, dá mais ou menos R$500 mil por ano nesse trecho de via, né, que seria uma receita ou quase um subsídio dado, né, para quem anda de carro nesta via de Porto Alegre. Né. Por quê? Porque espaço é valioso, né, principalmente espaço público é valioso. A gente tem espaço público escasso, tem trânsito, tem falta de parques, falta de espaço para ciclovias, né, mas não, quem anda de carro tem lá um espacinho garantido grátis. E aí tem esse pesquisador, Donald Shoup, ele é um dos maiores pesquisadores em estacionamento do mundo, né? E ele diz que pessoas circulando ao redor de uma quadra procurando aquela vaga grátis corresponde a mais ou menos 30% do trânsito nas regiões centrais das cidades. Então, eu dirijo, eu já fiz isso, né? Todo mundo é culpado, eu acho. E realmente, né, é mais um efeito secundário de ineficiência por causa disso. 1/4 da área construída de São Paulo é vaga de estacionamento. Foi feito mesmo o levantamento de Porto Alegre, também mais ou menos 1/4 da área de Porto Alegre, a área de estacionamento. Então isso deve ser repetido em várias cidades. Apesar de que, né, aqui, né, o modo de transporte para o automóvel, que é o roda, né, fica em torno de 30% a 40% nas cidades brasileiras. Apesar de a gente olhar para a rua e só ver carro. Né? Mas não, os deslocamentos são feitos por ônibus a pé, que ocupam muito menos espaço. Enquanto isso, né, as calçadas em estado deplorável, né, essa calçada está até boa comparada com outras, né, não tem muitos buracos, só degraus. O que é um desafio para pessoas idosas, para pessoas que têm problema de coluna, para pessoas cadeirantes, deficientes físicos, né, é uma barreira grande para a acessibilidade nas cidades brasileiras. Depois tem a questão do zoneamento, né? De novo, nosso grande exemplo de Brasília,
Então, zoneamento é esse conceito do urbanista olhar para a cidade como uma coisa desorganizada. Se for pensar as cidades antigas, medievais, tudo misturado, né? Bom, tem comércio embaixo, residência em cima, de repente, no andar mais alto tem ali um artesão fabricando alguma coisa. O modernismo, não. Isso aqui está muito desorganizado. A gente tem que definir zonas, cada zona vai ser uma coisa. Então, Brasília tem aqui o setor cultural, o setor de diversões, setor comercial, setor de hotéis, setor de esportes. Então, não pode fazer esporte porque tem o setor de esportes. Tem o setor de mansões, né? Não esqueceram dos pessoas que querem mansões. E, de novo, né, isso também foi captado em vários planos diretores Brasil afora. Então, aqui estão os zoneamentos de Porto Alegre, de 1961, foi o primeiro grande zoneamento de Porto Alegre. E aqui é uma versão contemporânea do zoneamento em Florianópolis, né, que tem assim dezenas de cores e códigos e tabelas, e cada zona é uma coisa, e é muito complexo entender hoje em dia, né? E eu digo assim, quando alguém chega num terreno em qualquer cidade brasileira, é impossível saber o que pode fazer e o que não pode, de tão complexa que é a legislação. O zoneamento, além do tecnicismo por trás, né, o pseudo-tecnicismo por trás, também foi um instrumento de segregação em várias cidades, né? Então, assim, elites, como, vamos pegar o caso de Jardins aqui em São Paulo, eles dizem assim, não, a gente não quer moradia popular aqui porque vai desvalorizar o meu imóvel. Ou a gente não quer uma indústria aqui perto de mim porque vai desvalorizar o meu imóvel, né? E barravam esse tipo de coisa e defenderam muito a bandeira do zoneamento, né, baseado nisso. E temos o SimCity, onde não é possível não zonear. Então, constrói a cidade zoneando. Não sei quem é que já jogou, definindo, bom, aqui vai ser industrial, aqui vai ser comercial. O uso misto, que chamam, é impossível nesse simulador de cidades. Então, a questão da moradia, né? A gente tem essa barreira, digamos, no Brasil entre o formal e o informal, né? E muitas pessoas olham aqui para a região informal e dizem, não, mas isso é anarquia, isso não tem nenhum tipo de regra. Não, peraí, se eu quiser construir, se eu tiver uma incorporadora, quiser comprar essa área e construir um prédio igual, eu não posso, né? Essas áreas aqui estão sujeitas à regulação, apesar de estarem debaixo da lei, né? Elas são impactadas pela regulação, pelos planos, né? E, de certa forma, são resultantes dos planos, né? Então, é isso que eu vou explicar em seguida. Essas são fotos de cortiços que eram construídos em São Paulo na década de 30. Tá? Cortiços esses foram muito estigmatizados, né? Inclusive na literatura brasileira, Luiz de Azevedo, né? O cortiço era um lugar horrível, cheio de doenças, cheio de gente, né? E os cortiços, aqui tem um exemplo de uma planta, né? de um cortiço urbano em São Paulo, muitas vezes quartos construídos para alugar, né? Mas se nota que são construções de alvenaria, né? Muitos desses cortiços sobreviveram 100 anos, né? E hoje são inclusive preservados, né? como relíquias, né? Da história da cidade. Mas era visto como um problema na cidade. Pobreza, muita gente no mesmo lugar, tem que demolir, tá? E tem que proibir. Então, em várias cidades brasileiras, cortiços foram demolidos e proibidos. Tá? No Rio de Janeiro, principalmente, inicialmente com o Passos, né, aquele que fez aquela grande via. E, apesar de favelas já existirem em certo grau naquela época, né, se relata que, a partir dessa demolição dos cortiços, na ausência de alternativas, né, essa ocupação dos morros começou a ser mais rápida e mais intensa. Outro fenômeno foi o controle de aluguéis da era Vargas, um pouco falado, né, mas Getúlio Vargas implementou o controle de aluguéis em 1942, num ambiente inflacionário, né, então os preços subiam, imóveis não subiam mais do que a inflação, mais ou menos junto com a inflação, mas, né, se implementou o controle de aluguéis e, não coincidentemente, muitas pessoas foram despejadas de suas casas porque, bom, se eu não estou tendo retorno no aluguel, eu vou vender para alguém morar, né, ou vou transformar aquela construção em outra coisa. Então, nessa época, ou um pouco antes disso, quase 80% dos moradores de São Paulo moravam de aluguel. E isso caiu drasticamente. Essa alternativa basicamente deixou de existir
de dia para noite com o controle de aluguéis da era Vargas e também, né, um grande boom do crescimento das favelas em São Paulo depois do controle de aluguéis da era Vargas. Agravando isso, né, a grande parte das favelas brasileiras, aí cerca de 80% ou 90%, estão em áreas públicas. Não em áreas privadas, porque a área privada, se tem alguma pessoa que entra, invade, ou qualquer coisa do tipo, normalmente tem um proprietário que tem ali o custo de oportunidade, ou o custo do terreno, né? Ele diz assim, não, pô, alguém entrou no meu terreno, vamos, não pode, tudo mais. O setor público não, ele tem muitos terrenos, né? E não arca com os custos diretos dessa invasão, né? Dessa ocupação. E tem uma coisa chamada na legislação brasileira, que é o uso capião, ou seja, se um terreno é ocupado, aí depende da situação, por 5, 10 anos, por alguém, né, ou por uma comunidade, se é um terreno privado, aquela comunidade pode usufruir, né, ela toma a propriedade, né, depois de um grande período de tempo, se o terreno for privado. Né. Mas a Constituição diz que imóveis públicos não são adquiridos por usucapião. Não, foi... então, a grande parte dessas áreas onde tem essas ocupações, favelas, ocupações irregulares, são áreas assim, área de preservação permanente. Tá lá. E aí tem, por exemplo, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que há 100 anos é um bairro, de fato, da cidade, está lá ainda na legislação, área de preservação, ou alguma coisa do tipo, que é um absurdo. Né? Então, é necessário, para esses casos, a regularização fundiária, né? uma aceleração da regularização de fundiária das comunidades. Por quê? Porque essas comunidades elas estão à mercê, né, do governo, basicamente. Né? Na letra da lei, elas não têm direito sobre as suas terras. Né? Se o governo acordar um dia e dizer, não, vamos limpar aqui toda a comunidade, tem jurisprudência para isso. Né? E, enfim, a Copa do Mundo, a obra das Olimpíadas gerou, né, esse tipo de despejo. Acho que esse número não atingiu um número tão alto, mas foi bastante alto, né, na casa dos dezenas de milhares de pessoas, porque essas comunidades não têm, efetivamente, o direito de fato sobre a propriedade. E vai passando o tempo, né, as legislações vão se somando, né, de como se deve construir no mercado formal, até chegar em casos como o de Recife, né, que tornou obrigatória, por exemplo, a cobertura verde em edifício com mais de 4 pavimentos. E aqui a notícia diz, né, na esteira da aprovação da lei francesa. Então, vamos copiar como é que é na França. Então, é um pouco isso, né? Para acessar o mercado formal, tem que ter vaga de garagem, tem que ter telhado verde, tem que ter não sei o quê, tem 10 anos para aprovar um projeto, né? Enquanto no mercado informal, é como se, o mercado informal não vale. A gente ele não existe, a gente não regula, ele está ali, mas isso não é parte do nosso plano. Até a gente quebrar que não veio. É isso. Então, é essa dualidade que existe hoje, né, entre as áreas reguladas e onde se faz essa vista grossa de o que está acontecendo. O Brasil tem um número absurdo de pessoas morando em favelas, grande parte na Grande São Paulo. Muitos programas habitacionais que aconteceram no passado, como o BNH, por exemplo, né? Aqui tem um grande projeto BNH, que é a Coab e o Bemberg, em Porto Alegre, já se transformaram de fato em favelas, né? Então essas ocupações irregulares permeando, né, essas habitações populares. E hoje, né, o Minha Casa Minha Vida, como o último grande programa governamental para tentar suprir o déficit habitacional no Brasil. Mas é preciso lembrar, né, que o Minha Casa Minha Vida, ele não surgiu como um programa habitacional. Minha Casa Minha Vida surgiu como parte do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, para retomar o mercado imobiliário que estava num período de baixa no Brasil. Então, injetar crédito no mercado imobiliário para construir casas, né? E como a gente estava falando antes, as pessoas não necessariamente precisam de casa, elas precisam de acesso ao emprego, acesso a serviços, né? Acesso a consumo. Né? E essas casas, né? Então eu trouxe exemplo aqui desse empreendimento em Araçatuba, que na verdade é na periferia de Araçatuba.
Então, bom, uma pessoa que é relocada para um empreendimento como esse, né, qual é o cenário, né, qual que é a perspectiva de oportunidade que essa pessoa vai ter? Então, é uma tentativa meramente quantitativa, sem levar em consideração aonde essa casa está posicionada, onde essa família está posicionada. A gente vai construir 1 milhão de casas em qualquer lugar. Então, evidentemente, as incorporadoras acabam procurando terrenos mais baratos, né, e que leva a esse tipo de resultado. Minha Casa Minha Vida já é criticado assim, amplamente pela academia, né, de vários aspectos políticos diferentes, felizmente, né, e está tentando mudar esse programa. Então, tentando chegar ao final, é bastante coisa. Então, como outras cidades podem se desenvolver? Né? Cidades que a gente vê, pô, essa cidade está num caminho interessante. Então, eu trouxe aqui uma foto de Nova York, Manhattan. E o que eu acho fascinante da cidade de Nova York é que o grande planejamento dela foi a rede viária. Né? Quem conhece um pouco, né, é um xadrez viário que basicamente define onde vão ser as ruas e onde vão ser os lotes. E durante grande parte do crescimento de Nova York, dentro do lote, vale praticamente tudo. Durante a grande parte da área construída de Manhattan foi assim. Então aqui eu trouxe essa foto que eu tirei numa exposição sobre os zoneamentos de Nova York. Esse é o documento que definiu o desenvolvimento urbano de Nova York por muitas décadas, né? E esses 3 volumes são o Código de Zoneamento atual. Então mudou bastante, né? Mudou muito a cidade. Não coincidentemente, Nova York hoje é muito mais cara de se acessar como comparado com o passado. Também saiu uma pesquisa de que 40% dos prédios em Manhattan não poderiam ser construídos hoje. Porque, né, os principais motivos ou são muito altos, ou tem muitos apartamentos, ou tem muitos escritórios para aquele terreno específico, né? Ou seja, tudo se diminuiu a capacidade de densamento, se diminuiu a capacidade de se verticalizar, apesar de que, né, 40% da cidade de Nova York não é resultado do planejamento que se tem hoje. Então, esse é um índice publicado pelo Demografia, que é um site de urbanismo e demografia, né, que ele tenta chegar a um índice de acessibilidade à moradia em várias cidades do mundo. Tá? Normalmente as cidades são do mundo formal, do mundo desenvolvido, né, que tem mais dados mais confiáveis. Então, dá pra ver que Hong Kong é super caro, né, super inacessível. Então, isso aqui é o preço de um imóvel dividido pela renda renda média, no caso é mediana, num ano. Tá? Então Hong Kong é super inacessível, né? É um território muito restrito, eles ainda restringem quanto pode se construir um território, e basicamente tem a China inteira querendo entrar ali dentro. Né? Então oferta e demanda gera elevação de preço. O que chama atenção aqui para mim é Tóquio, tá? Porque é uma cidade gigantesca, né? Maior que São Paulo, na sua região metropolitana, e que é muito acessível, né, perto aqui de Houston e Chicago. Mas, bom, toda cidade grande tem que ser acessível? Não necessariamente. Então vamos lá. Isso aqui é uma vista do Google Earth de Tóquio, né? Então olhando assim até lembra, de certa forma, as cidades brasileiras na sua estrutura, né? Por quê? Porque Tóquio 100 anos atrás já tinha 1 milhão de habitantes. E era uma cidade que, na época, era praticamente uma grande favela, né? As construções de madeira, precárias. E então uma estrutura muito assim, antiga, né? Pensando até no exemplo de Paris, estrutura urbana muito antiga. E também foi uma cidade que sofreu muitos desastres, né? Bombardeio, terremoto, né? Tá toda hora tendo que se reconstruir. E nesse cenário, né, é muito difícil chegar com uma legislação e dizer assim, não, para construir aqui tu tem que ter telhado verde, tu tem que ter vaga de garagem, porque as pessoas estavam numa situação assim, de estresse absurdo, né? Bom, eu preciso ter um teto em cima da minha cabeça, acabou de ter um terremoto que destruiu tudo. Né? Então, Tóquio foi resultado de um crescimento mais orgânico, digamos, né?
se vê isso como algo melhor, entre aspas, porque o PIB per capita de Tóquio é muito maior do que do Brasil, né? Mas isso aqui lembra, de certa forma, muito do urbanismo periférico de muitas cidades brasileiras. Belo Horizonte, por exemplo. Tá? E aí, um passeio por Tóquio. Tá? Esse aqui é um terreno em Ginza, região central de Tóquio, muito valorizado. Então a gente vê aqui um terreno muito estreito, com a construção junto ao alinhamento. Aqui tem uns 16 andares esse edifício, não tem recuos, né? Então, uma coisa que nunca seria permitida, né, no padrão brasileiro atual. E também existe aqui uma outra legislação, né, isso em nível federal, todo novo loteamento, né, todo terreno marcado, né, todo novo terreno no parcelamento de solo do Brasil tem que ter no mínimo 125 metros quadrados. Então, por quê? Tem espaço, mas menos que isso não dá. Enfim, por quê? Porque o terreno médio na região central de Tóquio é de 112 metros quadrados. Então, isso aqui é outro fator que dificulta a cidade de moradia, né? Porque, bom, tem que comprar um terreno, no mínimo tem que ter esse tamanho. Outro exemplo que eu achei, isso aqui também foi outra foto que eu tirei, né? Eu estava caminhando por Tóquio, eu olhei esse prédio, que estranho, né? Ele tem um filhote aqui na frente, né? Tem esse prédio aqui, tem esse prédio aqui. Aí eu chego mais perto e vejo que são dois prédios. Tem uma fenda aqui entre os dois. Mas para ilustrar, né, o aproveitamento do solo muito eficiente, né, que é feito em Tóquio hoje. Isso aqui é o recuo de jardim de muitos prédios, né, se for pensar dessa forma. E aí, bom, por que Tóquio é tão acessível? Então, Tóquio tem 13,6 milhões de habitantes, são um pouco mais de São Paulo, e constrói, né, quase 6, 7 vezes mais unidades por ano do que a cidade de São Paulo. Tá? Então, eles têm isso em mente, né, eles controlam essas métricas, né, no seu desenvolvimento urbano e entendem o processo de oferta e demanda necessário na cidade. Lá também tem um foco muito grande em infraestrutura. Né? Então, assim, ao invés de focar em quantas vagas de garagem tem que ter, qual que é o tamanho que tem que ter a sacada do cidadão, qual que é o tamanho da sala, da cozinha, porque isso é tudo regulado. Né? Foco na infraestrutura urbana, né? E, por exemplo, isso aqui é uma cisterna de drenagem urbana, é uma obra de infraestrutura inaugurada nos últimos anos em Tóquio, enquanto no Brasil a responsabilidade pela drenagem urbana é repassada para o proprietário. Como? Então, nesses recuos de ajardinamento dos lotes, eles chamam de taxa de ocupação, né, ou área permeável do terreno. Então, X% do terreno tem que ser permeável para absorver a água da chuva. Bom, mas às vezes tem garagem, subsolo. Então, a grama que deixa em cima da laje da garagem é suficiente ou não é para reter a água da chuva? Não sei, aí entra lá na prefeitura e tem uma discussão e tal. Mas peraí, depois que aprova o projeto e se a pessoa lá nos fundos do terreno fizer um asfalto na área que era permeável? Ninguém sabe. Tá? Então, uma responsabilidade que eu entendo, né, de ser de natureza pública é transmitida para o nível do lote, o que é muito ineficiente, né, do ponto de vista de gestão urbana e que também gera alagamentos gigantescos, né, como é em várias cidades brasileiras. Então, aqui para o Brasil, né, eu tentei replicar o índice da demográfica. Então, eu peguei o preço médio dos imóveis no índice FIPZAP, publicado pelo FIPZAP, e dividi pela renda média de cada cidade, né, por um ano. E cheguei a índices de acessibilidade, né, aproximados para cada uma dessas capitais. Então, isso, olhando assim, é muito interessante porque faz sentido e bate com as premissas, né, originais. Então, Rio de Janeiro, regras construtivas muito rígidas, né? Por exemplo, ali na zona sul do Rio de Janeiro, que tem vários prédios, campos da Orla, Ipanema e tudo mais, Copacabana. Se demolisse qualquer um daqueles prédios, o prédio que substituiria aquele prédio teria que ser muito menor, que é um dos motivos pelo qual dificilmente se vê uma demolição de um prédio no Rio de Janeiro, e não se verá por muito tempo, porque a pessoa perde a área construída, né? Se demole para ser uma coisa menor. Então, provavelmente vão ser feitas várias reformas até.
E o Rio de Janeiro também é muito restrito geograficamente, né? Então tem o mar, tem os morros, tudo mais, é uma área difícil de se desenvolver. Aí temos na outra ponta Goiânia. Goiânia, na sua região central, não tem limites de adensamento e de altura para as construções. Também é uma cidade plana, né, que se expande assim, por toda a sua volta, né? Lembra um pouco o exemplo de Houston, que estava no gráfico anterior. E né, uma das cidades mais acessíveis para moradia. E além disso, entre essas capitais é disparado a cidade que tem o menor percentual da população morando em favelas. Se eu não me engano é 0,2%, 0,2% ou 0,3%, enquanto a média do Brasil é lá 6%, Belém é 50%, chega quase perto de 50%. Tá? Então, está conseguindo atender a demanda por moradia de certa forma. Então, muito normal, vem em Goiânia, né, prédios de 30, 40 andares subindo nas regiões centrais da cidade. E, se eu não me engano, um dos prédios mais altos do Brasil, acho que o primeiro agora é em Camboriú, algo assim. Talvez o segundo, talvez seja em Goiânia. Então, uma cidade muito subvalorizada nesse sentido específico de acessibilidade à moradia. E aqui um último exemplo, né? Esse aqui é o edifício do The Shard, em Londres, que é o edifício mais alto, um dos mais altos da Europa, talvez seja o mais alto. E é um edifício comercial, escritórios, tá? Numa região relativamente central de Londres, que é a vista de cima. Ele tem a sombra aqui do prédio, ele é integrado com uma estação de metrô e trem. Justamente, né, ele traz ganhos de escala suficientes para ter essa integração. Então, é um edifício com mais ou menos 100 mil metros quadrados de área construída, 300 metros de altura, tem 47 vagas de garagem apenas, né, que assim, carga e descarga, acessibilidade, né, cadeirante, coisas assim. E ele não tem recursos, né, e não tem grandes avenidas. Por que eu botei aqui sem avenidas? Porque grandes obras no Brasil, construir um shopping, uma torre grande, o que as secretarias de transporte normalmente falam? Tua obra vai gerar um polo gerador de tráfego. Ela é classificada como um polo gerador de tráfego e tem que fazer obras de compensação viária ao redor desse empreendimento para, né, mitigar essa geração de tráfego. Quem conhece o shopping Iguatemi JK, em São Paulo, tem um viaduto assim, que passa por baixo do lado. Aquela obra foi feita pelo shopping, tá? Como compensação do tráfego que se atrairia para o lugar. E aqui, né, eu fiz uma simulação se fosse em Porto Alegre. Então, ao invés de 47 vagas, teria que ter 2.200 vagas de carro. E essa mancha amarela seria a área de recuo necessária, que é 25% da altura, né? Então, eu fiz a mancha aqui. Toda essa área teria que ser livre, porque não, né, ter arejar ou qualquer coisa do tipo. E seria, né, e aqui eu só trago um exemplo da via onde esse prédio está localizado, uma via estreita, né? Então aquela história assim, não, mas vai trazer gente, tem que alargar a via, não pode, olha o tamanho do prédio. Está aqui, né? Em Londres a coisa está funcionando bem, as pessoas chegam de metrô, de bicicleta, a pé, né? E tem uma infraestrutura construída muito boa, subterrânea, para dar capacidade para esse edifício. Então, mostrando aqui alguns exemplos de outras cidades, por exemplo, outros padrões são possíveis, né? Outras formas de urbanismo são possíveis, e a gente tem que trabalhar para tentar reverter esses problemas que a gente foi causando através do planejamento ao longo dos anos, né, com os planos futuros. Aqui só uma frase para encerrar, né, que eu gosto muito, um economista chamado Sanford Ikeda, ou Sandy Ikeda, que diz que quanto mais precisa e compreensiva for sua imagem de uma cidade, menos provável é de que o lugar que você está imaginando é de fato uma cidade, né? Então essa frase é muito boa porque assim, esses planos antigos, né, que tem uma visão muito clara de não, onde vão estar as coisas, quantos metros quadrados de área construída a gente vai precisar para residência daqui a 10 anos, ou onde vão estar os empregos daqui a, sabe? Quando tem uma visão construída final do que é a cidade, não é uma cidade, porque uma cidade está sempre em mudança, né? A gente tem que acompanhar essa evolução da cidade com a gestão urbana. Aonde os empreendedores vão abrir suas empresas?
É difícil. Hoje o setor público tenta direcionar isso. Eles fazem, não, a gente vai construir infraestrutura naquela região, a gente vai dar incentivo, não sei o quê, porque aqui tem muita gente, então a gente tem que levar as pessoas para lá, então, sabe, isso não funciona. Então, essa frase foi mais um fechamento conceitual, né, e convido a todos a continuarem acessando o site, né, para entrar em cada um desses assuntos em maior detalhe. Esse aqui é meu e-mail de contato@calplanejado.com. Está em todas as redes sociais, @calplanejado, e agradeço aí a oportunidade. Eu vou ficar ali mais uns... Acho que a gente não sei se vai ter tempo para perguntas, mas eu vou estar ali fora. Posso conversar individualmente, porque não quero atrasar o evento também, desculpa.